Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal. O Brasil tá acabando, mas a gente tá de pé. Todo mundo com os fones de ouvido, que tá começando Meia Pantufa, toda segunda às 5 da tarde no seu player favorito. Esse é o episódio 7. Tô aqui com os meus amigos Carolina Jordão. Oi, gente. E Gustavo Azevedo. E aí, galera? Ótimo, gente. E hoje a gente estreia mais um bloco novo no nosso Meia Pantufa, chamado de Terno e Pantufas. Nesse bloco, a gente veste os nossos smokings, as nossas roupas de gala, para falar dos nossos diretores favoritos. E no tópico de hoje, a gente vai falar do mestre do suspense e do terror, Alfred Hitchcock. Alfred, como o mordomo do Batman. Alfred Hitchcock. A gente escolheu 3 dos melhores filmes dele pra destrinchar, elogiar, xingar quando for preciso, e eu acho que vai ser, e recomendar pra vocês, caso vocês ainda não tenham visto. E se vocês já tiverem visto, sintam-se à vontade pra conversar com a gente nos nossos canais, Instagram e Twitter, @meiapantufa. Carol, fala um pouquinho das primeiras impressões que você teve quando você começou a gostar de cinema a fundo, assim, a ver filmes mais velhos, coisas mais cabeça, e você foi explorar a obra do Hitchcock, a obra de quem a gente vai tratar hoje. Eu acho que o Hitchcock ele é um começo, assim, para todo mundo que quer se aprofundar no mundo do cinema e nos filmes no geral. Ele acho que é uma porta de entrada, assim, para entender, principalmente sobre os filmes de suspense e de terror psicológico. Eu assisti muito quando estava começando a entrar, assim, nesse mundo. Gosto bastante dos filmes, assim, que eu vi. E foi muito legal revisitar. Acho que a gente sempre tem que fazer esse trabalho de revisitar os filmes que a gente viu há muitos anos, vê-los agora e criar novas sensações, novos sentimentos. Às vezes algumas coisas mudam. Acho que com ele algumas coisas mudaram, mas aí a gente vai falando sobre ao longo do tempo. Criar novas sensações, por alguns asteriscos nas coisas. Críticas. É legal você explicar esse negócio dos asteriscos, ô Luiz, que você sempre fala. É bom. Eu já falei isso alguma vez aqui? talvez. O que é um asterisco, gente? Lembra sabe quando você vai ler o contrato? Que você vai comprar sei lá, vou comprar uma roupa ali no shopping. E aí você compra a camiseta e eles te passam um contrato pra você comprar a camiseta. E tem o asteriscozinho. E você olha lá embaixo e fala assim: Isso. Essa camiseta vem com a compra obrigatória de um Honda Civic 2.0. Que o pagamento não pode ser retornado. Não sei o que, ler nas você assinou um consórcio junto. Exatamente. Então, você adotou uma lhama paraguaia e ela está sendo encomendada pra sua casa pra semana que vem. Com frete a combinar. O asterisco é o detalhe, porém, eu adoro esse cara, mas... eu adoro esse filme, mas... Adoro essa série, mas... Asterístico. Não sou preconceituoso, mas é tipo isso. Essa é a lógica do asterisco. Gusta, agora fala um pouquinho das suas primeiras impressões sobre o Hitchcock. Então, eu demorei pra assistir Hitchcock. Eu gosto de cinema há muito tempo. Desde pequeno eu assisto filme de terror. Não deveria, mas eu assisto. Eu assistia muito filme de terror em casa. Eu alugava, tipo assim, o Power Rangers, o Bob Esponja e o Navio Fantasma junto, assim, pra meus pais não perceber que tava indo na caixa, sabe? Fazia um sanduíche de filme na locadora. E aí ninguém percebia e eu assistia. E eu não conhecia, eu não entrava muito no catálogo na locadora. Eu ia mais pros lançamentos. Eu não conhecia muitos filmes clássicos, principalmente os do Hitchcock. Eu fui conhecer, sei lá, depois que eu entrei na faculdade, assim, então eu não conhecia adolescente, novinho, os filmes dele. Mas depois que você conhece, é um caminho sem volta, assim, né? É canônico, o cara fez... Até porque era uma luta achar essas coisas na locadora, né? Não costumava ter. Uma grande vantagem do streaming, e olha lá que o streaming também não liga tanto pra filmes clássicos, mas a grande vantagem da internet é ter mais filmes clássicos à disposição. Eu alugava em locadora de bairro, então as locadoras de bairro sempre focaram muito em lançamento, porque é o que a galera quer assistir, né? Você quer assistir o que saiu do cinema recentemente, né? E tal.
Mas eu gosto dos filmes do Hitchcock, eu acho muito bons, assim, É porque eu sempre fui apaixonado por filme de terror, então depois que você assimila todos os elementos que estão ali presentes no filme de terror dentro de um clássico, aí você fala, foi daí que saiu, então eu tenho um carinho especial, sim, pelos filmes dele. Uma coisa muito legal de ver filme das antigas, desses mestres do gênero e tal, é você assistir depois de ter uma bagagem de filmes contemporâneos e ver exatamente de onde é que aquilo foi repercutido, né? Sim. Assim, gente, essa cena que eu vi aqui nesse filme de 2005 foi esse cara que fez, então. Nossa, e tal. Veio daqui, partiu daqui. É uma coisa muito Foi o que a gente falou em Matrix. Matrix tem muito isso. Todos os filmes de ação que você assiste saem de Matrix. Apesar do bloco de Matrix ter sido rapidinho, né? Acho que a gente não ter durado muito tempo, nosso programa sobre Matrix, eu acho que deu pra falar um pouco sobre isso. Vamos separar mais uma meia hora hoje pra falar de Matrix? Vamos só de Matrix hoje. Antes da gente seguir em frente, pessoal, com o nosso novo bloco, eu queria repercutir algumas mensagens que a gente recebeu nos últimos dias. A gente vai ter sempre um espacinho entre os comentários de vocês e o episódio que vai ao ar, porque os episódios estão separados por um período de 1 semana, 2 semanas, a depender do nosso ritmo de gravação aqui. Mas nessa data que a gente está gravando hoje, a gente queria repercutir algumas das coisas que a gente recebeu essa semana, especialmente sobre Matrix. O Daniel Servo, nosso amigo Dani, abraço Dani, ele mandou a seguinte mensagem que eu gostaria de repercutir com os meus colegas. Que demais o podcast de vocês. Eu estou curtindo muito a mediação do Luiz, a elegância da Carol e o deboche do Gustavo. A fama, meu pai, a petulância do cavalo. Ficou como debochado da situação toda. Valeu, Dani. A Bel Jordão, sobrenome familiar aqui. Bel falou pra gente que vir pro trabalho ouvindo podcast tá sendo a melhor coisa ever. Escreveu Eva porque ela é mais nova, que a gente mais descolada, né? Uma menina mais... Eva. Valeu, Bel. A Bel nos ajudou com o alcoolista, inclusive. Equipe médica. Nossa equipe médica. Consultoria médica. Eu quero um de cada profissão pra ajudar a gente. Falar besteira, ficar aí... Falar. E olha esse comentário do Lucas Abreu. Mano, esse podcast tá fazendo eu conversar sozinho. Eu vou ouvindo e concordando e discordando e querendo dar pitaco. Quando eu vejo, eu tô dentro do carro conversando comigo mesmo. Ele tava falando sobre o episódio de Matrix, que ele ouviu em partes, com um grande programa a ser separado, né? Uma coisa que a gente recomenda, inclusive, pra quem tá achando a duração muito longa, alguns episódios vão ser mais longos do que os outros. A gente separa tudo por blocos na duração do programa, justamente para que você tenha um tempinho para respirar, para terminar de ouvir durante o dia. Tem a semana inteira para ouvir, dá bastante tempo para espalhar. Tem muita louça para lavar durante a semana, né, gente? Dá para lavar bastante coisa. E esse comentário do Lucas, hein? Tem que ver isso aí, né? Ouvindo voz, falando sozinho, aquelas... Vocês nunca viram aquele... Você está na Matrix? Vocês já viram aquele meme que é tipo, tem uma menina na frente de um outdoor assim, e aí no outdoor tem 2 crianças impressas sorrindo e ela tá tipo sozinha rindo do lado das crianças impressas no outdoor. É como eu me sinto ouvindo podcast. É uma referência complexa. Eu vou deixar essa referência aí um dia. Pessoal, sempre interajam com a gente no Instagram, especialmente no Instagram, mas também no Twitter. A gente tá lá porque a gente sempre lê, a gente sempre responde, vai repercutir os comentários de vocês aqui no podcast também, a partir deste episódio 7. Vamos passar agora pro tema central do Meia Pantufa de hoje, em que a gente vai comentar sobre 3 obras de Alfred Hitchcock no De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas.
Gente, esse foi um processo difícil. A gente disputou um pouquinho. Não teve muita dúvida quanto a quais seriam os 3 filmes, mas qual seria a recomendação de cada um foi bastante disputado, porque eu acho que nós gostamos em iguais níveis desses 3 filmes, ou então em uma separação muito curta entre os 3. Então, discordâncias eu não sei se vai haver muitas aqui não com relação a eles, mas nós separamos o Gustavo vai ter o que falar, sim. Certamente. A petulância. Eu acho, na minha humilde opinião, o Gustavo ficou com o melhor dos 3, pra mim, o melhor filme dele. E aí, esse filme é Janela Indiscreta. Gusta, fala um pouquinho sobre esse filme. É um dos filmes mais adorados pelos fãs de Hitchcock, né? Assim, é meio... quase unânime que é uma das obras-primas dele. A gente vai falar sobre a parte técnica do filme, mas primeiro eu vou contar o que é a história, né? Um pouco da sinopse. Depois a gente vai destrinchando ele. O Janela Indiscreta conta a história do Jeff, que é um jornalista. Que ele tá Jeff, preso. que é um jornalista. Journalist. Jeff is a journalist. E ele tá preso temporariamente numa cadeira de rodas porque ele sofreu um acidente. Então ele fica no apartamento dele, preso nessa cadeira de rodas, sem ter o que fazer, igual a gente, que tá preso nessa pandemia, nesse maldito Brasil, nesse maldito país, porque o juiz protesta a favor. Não deixa a gente sair, com um protesto a favor de ficar em casa. E é isso aí. Então... Ele é um jornalista, é uma profissão que te deixa muito ansioso pra sair de casa, pra ver as coisas, pra contar histórias sobre o mundo, né? É uma pessoa que tá sempre em contato com muita coisa no exterior, fora de casa, e ele fica preso dentro da casa dele, e isso já é uma premissa muito legal, né? O Hitchcock tem premissas muito inteligentes. Então ele não escolhe à toa as profissões dos personagens dele. É tudo muito bem pensado. Então já dá... Você já pensa, nossa, eu ficaria inquieto na posição dele. Imagina ele sendo jornalista e sendo um jornalista de guerrilha, né? Que ele fala que ele... as melhores refeições dele eram as mais trecheiras, assim. Ele conta no filme que ele tinha momentos, assim, absurdos na profissão. Então agora ele ficar em casa quieto sem poder fazer nada é um tédio. E aí... O que ele faz pra matar o tédio? That's gossip, fofoca. Aí você vê Gossip Girl e pensa, gente, saiu do Hitchcock, olha. Exatamente, é daí que a gente fala de referência. Não é não. Então, assim, como a paixão dele por essas investigações, como ele era um repórter, tá dentro dele... Ele começa a transpor isso para a nova rotina dele. Como ele está dentro da casa dele, preso no apartamento, ele começa a olhar pela janela, e aí vem o título, é uma janela indiscreta, porque ele começa a fofocar sobre os vizinhos, ele começa a olhar as coisas que estão acontecendo nas janelas dos vizinhos dele. E aí ele tem vários tipos de vizinhos. Ele tem vizinhos boêmios, ele tem vizinhos músicos, vizinhas umas solteironas, porque o Hitchcock, depois a gente vai falar mais pra frente sobre isso, ele tem alguns problemas com as figuras femininas, e aí sempre são representadas desse jeito meio sexualizado e tal. Ele tem umas personagens assim nesse filme. Estou passando esse pano, depois alguém vem sujar de novo. Ele tem também um casal ali apaixonado, que tem um doguinho e acontecem coisas. A gente tem não mãe sabe, de pet. eles fecham as cortinas, a gente supõe que aconteçam coisas. Supõe que acontece. Então, ele começa a observar todas essas famílias, todas essas pessoas que estão ali à vista da janela dele, e ele começa a perceber que está acontecendo alguma coisa estranha com um casal em específico, que é... um casal onde a mulher, ela tá acamada e o homem, ele sai pra trabalhar, volta e tal, e eles sempre brigam quando eles estão juntos em casa. E aí começa a acontecer algumas coisas com esse casal, e aí o filme parte daí, né? A gente não é bom falar muita coisa porque o filme tem 65 anos e a gente tá tomando cuidado. Cuidado. Spoiler, porque não vai que alguém não spoiler. assistiu ainda. Exatamente. Mas eu acho que tem muita gente que não assistiu o filme do Hitchcock, né? Claro. Vai. Então é legal. E é um filme legal de você ver quando você não sabe a história, porque ele tem tudo aquele filme, todos aqueles elementos de filme de suspense
que a gente gosta de ver hoje em dia e que dá pra ver que foram criados pelo Hitchcock quando você começa a acompanhar a carreira dele. Eu vou deixar pra Carol falar depois da trilha sonora, não, do som do filme, né? Que o som do filme ele é diegético. É uma coisa muito foda, assim, eu acho. Já sabemos qual vai ser o post técnico dessa semana no Instagram. Que é essa coisa do som, ele participa do filme de forma natural. Não existe trilha sonora colocada fora do filme. Todos os sons que você ouve no filme são do próprio filme, dos personagens. O piano que você ouve é do personagem que tá tocando piano. Então você entra muito mais no filme quando tem uma trilha diegética, um som diegético. Eu acho que é isso o nome, hein? Dietético não é, porque é de dieta. Pode ser que seja dietético também, fica aí a dúvida. Você que está nos ouvindo, existe som dietético? Equipe médica, por favor, nos ajude. Consultoria médica. Então, assim, para terminar um pouco a sinopse, o filme ele tem essas características. Ele tem muitos personagens, mas ele foca principalmente no Jeff, na enfermeira do Jeff, que é bem legal, ela é bem debochada, assim, ela fala umas verdades pra ele que ele precisa ouvir. E também a gente conta com uma amante, namorada dele. Como eu acho que é uma namorada dele, né? Que eles ela é noiva não dele. Moram junto. Uma noiva? Então tá, eu tinha esquecido isso. É a noiva dele. Que foi interpretada inclusive pela Grace Kelly, que é maravilhosa. Já, né? A atriz canonizada aí também já no imaginário cinematográfico. Eu concordo com o Luiz quando ele falou que o Gusta ficou com o melhor filme. Eu acho que revendo os filmes e também olhando as outras obras dele, acho que pra mim também é o melhor filme do Hitchcock, passando até outros clássicos assim que ele tem. Porque é muito legal ver as coisas com a história sendo feita, né? Porque pensar que antes do Hitchcock não existiam tantos filmes que conseguiam abraçar essa atmosfera de suspense como ele conseguiu abraçar, que inclusive se consagrou, né? Como o grande, sei lá, rei talvez desse gênero, assim. E ele consegue construir uma atmosfera de suspense com um cara parado numa casa, que a gente já viu que todos os outros filmes tentam imitar, mas obviamente não conseguem fazer tão bem. Não é Paranoia, Fuja, Paranoia. E várias coisas que tem um Nzinho vermelho em cima da figurinha, assim. Ai, críticas. Abraço, Bel. É legal destacar também, o Gusta falou do som, mas uma outra coisa também que me chama muito a atenção, que até pesquisando assim a gente consegue perceber, é que as fotografias no geral do Hitchcock são muito bem construídas. Ele sempre consegue fazer aquela atmosfera e aqueles enquadramentos que a própria fotografia já te remete um pouco a suspense, a medo, ao que vai acontecer. E encaixado com o som fica, tipo, perfeito, né? E é bem legal ele trabalhar isso. Eu tava até lendo algumas outras coisas que vários filmes dele, acho que foi até no Festim Diabólico, ele queria parar pra gravar as coisas que estavam acontecendo mesmo, externas. Então, tipo, carro de polícia passando a 2 fucking quilômetros. E eu quero gravar isso, eu quero pôr isso. E é muito legal ver isso, porque às vezes as pessoas, quando vão gravar uma cena, o som tá uma bosta, falam, ai, foda-se, vou dublar esse negócio tudo depois, deixa esse som desse jeito, e é isso aí. E ele tem algumas horas que ele gosta de fazer som direto, né? Tipo, gravar da cena, ou pegar um elemento ali perto da cena pra encaixar. Ele até se dá esse luxo no começo dos Pássaros, que é um dos filmes que a gente vai tratar hoje, não sei se vocês lembram, mas o primeiro take dos Pássaros é Nova York. Ele vai fazendo um plano aberto. Acho que é Nova York, né? Não, nem é Nova York, disfarça. É uma cidade grande dos Estados Unidos. E ele vai fazendo um plano aberto e ele vai concentrando. Então são vários minutos em que ele está apresentando os créditos, em que ele está só fazendo ambientação urbana. Não, isso é muito bom. E vale também destacar sobre a fotografia, que quem é o diretor de fotografia é o Robert Burks.
E ele é um favoritinho, assim, do Hitchcock. Ele fez quase todos os outros filmes dele. E eu acho que é muito bom quando existe esse casamento, assim, entre direção de fotografia e diretor, porque aí os filmes ficam muito característicos. Você vê o filme, vê o take, vê uma cena, vê um enquadramento, fala, putz, é do diretor tal. E aí você vai ver, é sempre o diretor e o diretor de fotografia. Eles andam sempre juntos. O Burks, ele fez, inclusive, outros filmes. A lista é enorme, mas eu coloquei só 3 pra destacar, assim, que é Um Corpo que Cai, também super famoso, O Pacto Sinistro e Os Pássaros também é dele. Então, é muito legal analisar isso, porque tudo que você vê do Hitchcock, se você estiver passando um filme na TV ou for colocar alguma coisa aleatória, você consegue identificar muito fácil quando é dele, porque é muito característico tanto a música quanto a fotografia. E esse filme, além de tudo isso, a parte de roteiro é muito interessante. Tipo, ele te faz... Eu revi e eu achei incrível como desde o começo do filme você já fica muito envolvida com a história, porque o cara tá lá parado dentro de casa, ele começa a fazer as gossip dele e já nos primeiros minutos alguma coisa suspeita acontece. Você fica, que isso? Eu quero ver. E ele, tipo, já olhando e já investigando e já não sei o que, e você já entra na mente dele, fica pirando junto com ele. É muito bom, muito bom. Eu acho muito legal a transição do tom do filme. Pra mim, o filme ele não começa muito suspense. Ele tem um primeiro ato muito organizacional, assim. É muito... Eu acho muito ambientação, né? É, porque ele ambienta e, ó, beleza, esse personagem, ele é um jornalista, não sei o quê. Ele tem essa funcionária dele aqui. Tem a noiva dele, que é rica e linda, mas ele não tá satisfeito porque ela não tem a ver com o estilo dele, com as coisas que ele gosta, com o estilo de vida que ele tem. Beleza, ambientou-se. Ao mesmo tempo que ele vai te ambientando ao personagem do Jack Stewart, ele vai te ambientando aos vizinhos do Jack Stewart. Então você tem a câmera passando pelos prédios, pelo prédio da frente. O filme em inglês chama Rear Window, seria a tradução janela de trás, não janela indiscreta, mas aí eu acho que é um ponto que a tradução até acertou, né, pra falar a verdade. Sim, janela de trás. Janela indiscreta é um nome melhor do que Rear Window em português. Mas enfim, você faz a ambientação do outro prédio, dos 2 prédios, né? O prédio da frente e o prédio do lado. Beleza, tá tudo ambientado. Você começa a fazer parte daquilo ali, você se situa ali. E depois é que a parte de suspense vai começar. É que as coisas vão... isso aqui parece que foi mais estranho. Mas esse personagem, cadê ela? Onde é que ela tá? E é tudo muito sutil, e aí, né? é muito sutil. E você começa a ficar amarrado naquilo ali com muita facilidade. Isso é muito... Falei do asterisco e tal, mas é muito talento de direção. É muito, muito talento. Você tem que ser muito bom diretor pra amarrar o espectador num filme dessa maneira. Isso é inquestionável quando você vê Janela Indiscreta. Eu trouxe um ponto que eu queria destacar bastante sobre o Janela Indiscreta. É uma paixão pessoal, eu admito. Mas o Technicolor. Boa parte dos primeiros filmes do Hitchcock era gravada em preto e branco, porque a época, né? Os anos 40 e tudo mais. E aí, quando começa a surgir a coloração no cinema, a coloração principal dos primeiros filmes em cor, do final dos anos 40, no início dos anos 50, é o chamado Technicolor, que é um mecanismo de coloração que deixa as cores muito vivas, é tudo meio brilhante, as cores são muito fortes e tal. E eu adoro isso no Janela Indiscreta, eu acho que isso é uma parte crucial do filme. Até porque o Technicolor funciona bem demais com atores de olhos azuis. Não sei se vocês já repararam isso. Ele dá um contraste muito grande. E aí quando você tem a Grace Kelly e o Jack Stewart em cena, e o Hitchcock dá aqueles closes neles, fechado nos rostos deles, assim, você fica muito impactado pelo visual daquilo, pelo aspecto semiótico daquilo, sabe? Você tá vendo cores muito fortes e parece que o olho do personagem brilha. E como ele é um cara muito curioso, o ponto do filme é a curiosidade dele, o interesse dele pelo que tá acontecendo. Isso fica muito marcado pela coloração. Então é uma coisa que eu adoro, assim. E a outra coisa que eu queria destacar, que é... Porque o Technicolor é uma técnica que não está diretamente ligada ao Hitchcock, mas essa segunda coisa está, que são as escolhas de câmera.
É bom a gente destacar que a coisa mais importante que acontece em Janela Indiscreta pra mim é o trabalho de fazer o espectador entender que o Jack Stewart, o personagem do Jack Stewart, é ele. É um filme de voyeurismo. Quando o Jack Stewart está vendo os vizinhos, nós estamos vendo os vizinhos. Nós somos ele. A gente tem esse aspecto voyeurístico de entender o que está acontecendo no prédio da frente. A gente está curioso tanto quanto ele. E esse trabalho é muito sutil e é feito especialmente pelo trabalho de câmera. Porque a câmera vai te mostrar aonde você olharia. Ela vai movendo de cima para baixo, de um lado para o outro, quase que num movimento de cruz, assim, como a câmera que o Jack Stewart está usando, com aquela lente enorme. Ele vai e volta, e vai e volta. Porque ele está observando tudo e está procurando alguma coisa para parar. E quando ele para em alguma coisa interessante, você fica fixado naquilo. E você, como espectador, fica frustrado quando a pessoa fecha uma cortina, ou quando a pessoa vai para esconder atrás de uma parede ou alguma coisa assim. Então, só o filme isso é o que gera. Exatamente, isso é o que isso gera gera interesse, né? Então o filme brinca muito com essa frustrações. situação. O filme brinca muito com essa situação de você estar no papel do Jack Stewart, porque normalmente o espectador sabe mais do que os personagens. O Hitchcock é um dos primeiros caras de filmes que eu vi, claro, né? É um dos primeiros caras a te colocar no papel de não saber tudo também. Você não tem o contexto geral daquela cena, você tem o contexto de um dos personagens. O que você descobrir, você vai descobrir com ele. Você vai ver que Janela Indiscreta não tem externas ao Jack Stewart. O filme é todo contado do ponto de vista dele, de onde ele tá vendo e tal, e do que ele tá vendo. E isso é muito interessante do papel dele, não é? Sim. Até no... Você falou da fotografia, eu lembrei também de algumas cenas que... Também muito mérito, assim, de direção e de direção de fotografia, em que tá ele sentado e tem outra personagem conversando com ele, e aí tem aquele jogo de sombra e luz, né? E aí a sombra fica inteira no rosto da outra personagem e você não enxerga o que ela tá falando ou como ela tá gesticulando com o rosto. E aí você fica, gente, mas essa cena, tipo, é muito importante, tem muito sentimento envolvido, só que eu não tô vendo, porque ele não tava vendo. Porque tava tudo escuro, o apartamento tava desligado, ele não tava enxergando nada, e a gente também não enxerga. E fica muito aquela sensação de agonia, de o que tá acontecendo. E eu acho que o que ele quer muito passar, né? Que é a visão da personagem principal, que é do coiso aí, que eu já até esqueci o nome, gente, é isso. Jeff. O Jeff the Journalist. Jeff the Journalist. Então, e aí o que é muito legal sobre esse filme de modo geral é como ele pra mim, né? Como ele tem essa fluidez de sair de um momento muito introdutório para um momento de suspense muito criado, sabe? Muito passo a passo. Você vai subindo degraus no suspense. Até que você chega num ponto em que você tá completamente envolvido naquilo. E é muito curioso porque ele mistura o suspense de um filme em que pode estar acontecendo um crime com o suspense de ser um vizinho mesmo. Quando a noiva dele começa a fofocar com ele, quando a empregada começa a fofocar com ele também. E eles ficam lá discutindo o que tá acontecendo, quem que é esse cara, quem que é a mulher, o que eles vão fazer e não sei o que, interferência e tudo. Então, assim, você tem um processo muito fluido de caminhar para um filme normal, para um filme que tem uma história central. Você demora a entender que o filme vai ter um vizinho específico que vai ser focado, sabe? Que você vai ter que trabalhar na história dele, principalmente. E é muito inteligente o que o Hitchcock faz com relação às subtramas, né, gente? Porque as subtramas são apartamentos mesmo. Eu não tenho que ficar dando mais ou menos espaço para elas dentro da minha história, porque eu vou contar na medida que elas forem abrindo a janela e fazendo as coisas. Eu vi esse filme pela primeira vez agora isolado, né? Eu não tinha visto esse filme até então. Inclusive era um dos filmes que eu precisava muito ver do Hitchcock. E eu assisti esse filme, depois que ele terminou, eu fui pra minha sacada e fiquei olhando pras janelas. Eu fiquei indignado, eu falei assim, gente, mas será que tem um baú com uma pessoa aí dentro morta? E aí eu não descobri, não. Fiquei a noite inteira tentando, mas não. Tirou foto? Não tirei, não tem aquela câmera, eu só tenho um celular.
Sua câmera do seu celular é melhor do que aquela câmera dele naquela época. Ah, mas é mais... É chique a dele, né? É, a estética. Então, Gusta, você tem algum comentário específico, assim, acerca do filme? De algum detalhe que te agrade mais ou que te agrade menos? Então, eu realmente fui surpreendido pelo final. Eu achei que eles iam... que ele ia fazer um plot twist mais dedicado a subverter o que a gente estava achando com relação ao personagem que estava cometendo crime ali. Eu achei que ia ser mais subversivo, assim, tô pisando em ovos pra não dar spoiler de um filme de 60 Você achou que foi um problema? Não achei que foi um problema, só achei que não foi minha expectativa. Tipo, é porque eu acho que a gente tá tão acostumado agora com novos filmes que subvertem muito e que tentam subverter porque querem chocar, porque filme de suspense é assim, né? Muitas vezes. E ele não faz isso, ele não subverte, mas o filme não deixa de ser bom, o final não deixa de ser impactante, porque é um final de ação, né? Não é um final que leva pra essa parte do impacto do suspense puro, é um final mais ação, é uma briga, é uma luta ali, então não era o que eu tava esperando, mas foi muito bom, eu gosto do final também. O que você acha, Carol? Não, eu acho que faz sentido isso que o Gusta levantou. Acho que tem filmes clássicos, assim, que querendo ou não, a gente tem que tentar, apesar de ser muito difícil fazer isso, desvincular um pouco as memórias que a gente tem de filmes contemporâneos, porque era outra época, outros movimentos estavam acontecendo, e acho que é algo, inclusive, que tem bastante no Hitchcock, pelo menos os filmes que eu tô lembrando agora que eu assisti, é que não tem um plot twist tão marcado e grandioso como os filmes de hoje fazem, né? Tem muito filme hoje que só... Tem, né, gente? Meu Deus. Um corpo que cai é a mãe dos plot Eu twists. vi esse filme há 10 anos atrás, amigo, eu não lembro. Eu vou rever depois. Mas tem um plot twist, e de repente tem outro, e de repente tem outro, e de repente tem outro. Eu não gosto do plot twist de corpo que cai. Eu também não gosto disso. Ele faz um plot twist meia hora antes do filme acabar e depois fica explicando o plot twist. Eu também acho isso um baita problema. Vai cair em outro lugar. Eu também acho isso um baita problema desse filme. Muitos críticos acham ele o melhor do Hitchcock. Eu não consigo entender por quê. Mas assim... eu acho que pela parte técnica, né? Ele é bem construído tecnicamente. É um dos melhores. Eu lembro que eu não tinha gostado tanto também e agora acho que eu apaguei ele da memória, gente. Por uma cartinha, você não lembra, Carol? Eles lembram, quem tá assistindo, quem tá ouvindo o podcast e já assistiu o filme lembra, que eles revelam o plot twist por uma carta que a protagonista escreve, e aí vai contando por narração o que aconteceu. Não me parece interessante aquelas. Sobre o Janela Indiscreta, só pra fechar o comentário, eu gosto bastante do final, pra te falar a verdade. Eu gosto de não ter a subversão, porque... É a história que tinha que ser contada, né? Eu acho que é justamente isso, sabe? Eu acho que o ponto a se provar ali, tentando evitar alguns spoilers, eu acho que o ponto a se provar ali era que o cara não era maluco. E eu acho que é legal que isso fique assim, no fim das contas, sabe? Olha, ele não tá só entediado porque ele é meio doido e tal. Ele tem alguma sensibilidade, tem alguma coisa nele que na opinião dele, ele que tá certa e que tem que ser valorizada no fim das contas. Eu tenho essa impressão. Não, e eu falei Jack Stewart 700 vezes, o cara chama James Stewart. Vou ter que corrigir. Né? Corrige aí. Vou corrigir. O filme que eu escolhi foi Os Pássaros, título original The Birds. Tá separado do Janela Indiscreta por quase 10 anos. Esse filme é de 63, o Janela Indiscreta é de 54. O que é a história de The Birds? The Birds é sobre uma socialite de São Francisco. Lembrei da cidade, São Francisco, não Nova York. Ela tá numa loja de pássaros, é uma cliente, e aí chega um cara, ela finge que ela trabalha nessa loja e o cara saca ela de cara porque ele conhece ela de outros carnavais. Ele não explica no começo de onde, mas ele conhece ela. E aí ela fica louca nesse cara por algum motivo e ela vai atrás dele numa cidadezinha no norte da Califórnia pra flertar com ele, brincar com ele, afins. E aí
começa a acontecer uma coisa muito doida. Não tinha Tinder na época, né? Ela não tinha Tinder na época, ela resolve comprar 2 pássaros. Exatamente. E levar na casa de campo dele, na casa de praia. Compra 2 pássaros e leva escondido, entra na casa dele escondido pra dar os pássaros pra sobrinha dele, pra ver se ele saca que ela está flertando com ele. Bem sutil. É bem sutil. Nossa. Não sei se vocês perceberam a sutileza do flerte. Gente, eu vou década de dirigir 60 era 400 difícil. quilômetros de conversível Nossa. pra deixar uma gaiola na sua casa e Stalker. fugir de barco pro outro lado do lago. Enfim, acontece isso. Eles começam a flertar, não sei o quê. E de repente... Sabe aquelas propagandas do o patrão ficou maluco? Nesse caso é gente, os passarinhos enlouqueceram. Meu Deus. Basicamente, o que acontece? Os pássaros ficam doidos pra cacete e começam a atacar as pessoas. Você olha e pensa assim: se o Michael Bay fizesse isso hoje, agora 2021, a gente ia falar, o cara perdeu completamente a cabeça, né? Ele tem que ser interditado com essa ideia. É tipo um Sharknado. Mas o filme é bom pra caramba. O filme é muito, muito, muito bom. Muito disso porque o Hitchcock, quando o assunto é suspense, ele é o cara. É uma coisa inacreditável que o Hitchcock faz em termos técnicos nesse filme. É inacreditável para 1963. É claro, se você for ver com os olhos de quem assiste filme terror pipoca por conta do CGI, você vai detestar o CGI. A gente gosta sempre de fazer esse aviso. Assista filmes de época com os olhos da época. Tenha noção do que... Tente imaginar o que uma pessoa sentiu ao ver aquele filme no cinema em 1963. E aí você vai ter uma impressão mais certa do que o filme estava trazendo. E Os Pássaros é muito bom por causa disso, porque ele começa a focar nesse flertezinho, nesse romance dessa socialite com esse cara, e de repente tem coisas muito mais importantes acontecendo, e o filme tem outra pegada e fala de outras coisas, e você fica assim... Cara, que coisa tensa. O filme é muito tenso. Talvez esse seja o filme mais tenso dele, apesar de ter a história mais simples dentre os que a gente vai tratar. Eu discordo, mas tudo bem, continua. Não, é seu momento, agora é seu momento, vai lá. Eu não acho o filme mais tenso dele. Eu acho que ele é um filme que envelheceu mal. Igual você falou, assistir com os olhos de hoje... Meu olho é de hoje. Não tenho o que fazer, menino. Eu tenho que assistir. Eu tenho que assistir. Deboche. Não é uma questão de que o filme é ruim, que eu desconsidero a parte técnica e de como o Hitchcock revolucionou. A montagem do filme é muito boa, os efeitos especiais do filme é muito bom, e ele cria o suspense com essas duas características do filme. E pra quem viveu aquilo e assistiu os filmes naquela época, realmente eu acho que deve ter sido muito revolucionário. Mas eu acho que o filme envelheceu muito mal, porque ele em termos técnicos mesmo, em termos de efeitos especiais, porque ele realmente não gera tensão. Então você assiste um filme de suspense e a sua atenção volta muito mais para a atuação dos atores, muito mais pela relação entre as personagens. E aí quando você vira seu olho para isso no filme, eu acho que tudo começa a desmoronar, porque eu acho as atuações bem fracas, não gosto das atuações no filme. Acho que as relações que eles estabelecem são bem fracas, então a premissa que a gente tava rachando o bico ali no começo, eu já acho assim... É óbvio que para uma mulher rica, socialite, comprar 2 passarinhos e sair aí atrás de um cara, ok, porque ainda bem que ele colocou uma pessoa assim, que se ele colocasse a protagonista de Psicose, por exemplo, que a gente vai falar já, pra fazer o que essa mulher fez nesse filme, eu ia dar um tapão na cara do Hitchcock. Mas ele merece, mesmo se ele não tivesse, pode dar um tapão na cara dele, ele merece. Então, eu acho que o filme envelheceu mal. Eu gosto do que ele fez pra época, mas hoje... assistindo o filme, eu não gosto do filme, sabe? Eu acho que ele tem a relevância dele, eu acho que ele impactou muitas pessoas na época mesmo. Eu ia sair do cinema fazendo... que não dá pra me ver, mas eu tô batendo aqui a mão na orelha. Tipo, sabe quando você corre de maribondo? Não Nossa, mexa com a caixa de maribondo. Depois que o filme acaba, dá uma agonia de pássaro. Sim, a trilha...
Ele não tem trilha, né? Ele tem só os quack-quack lá dos passarinhos. É dietético também? Eu acho que ele não Zero é cal? só de... Eu não sei se não ele é sei. dietético. Até Não porque sei. tem hora que os passarinhos parecem gato, né? Se você fechar o olho e só ouvir... Gente, é sério, a primeira Carol, cena que passou... voto de Minerva então, Carol. Você vai decidir isso aqui. Ai, meu filho! Gente, eu acho que pela primeira vez nesse podcast eu tô um pouco mais com gosto do que com... Eu venci! Uma vez. Eu tenho alguém do Chegou meu o seu lado. momento. Mas assim, Vai, acho Carol, mete o que pau. por pontos diferentes. Quando eu vi esse filme a primeira vez, adolescente, eu lembro que eu tinha gostado muito. Eu revi ontem ou anteontem e eu não achei lá essas coisas. O que me incomodou, diferente do Gusta, eu entendo que efeitos visuais envelhecem, mas eu não acho isso um grande problema se tivesse talvez um roteiro que segurasse um pouco as pontas. Eu senti que o roteiro do meio pro final, ele demora um pouco pra acontecer, tipo, os ataques dos pássaros têm intervalos, e nesses intervalos eu confesso que eu fiquei bem entediada, e aí eu fiquei, gente, eu lembro que acontece isso, quando será que vai acontecer? E aí acontecia, mas era lá pro final. Então, assim, eu acho que o meu problema mesmo foi nessa criação de expectativa que o roteiro tentou trazer, que pra mim não foi muito boa. E é o que o Gusta falou, tipo, é muito ruim quando a sua atenção é voltada só pra uma coisa, como nesse caso ficou voltada só para as atuações, porque assim, a gente sabe que hoje em dia os efeitos estão bem melhores, os passarinhos iam ser bem mais sinistros, e aí a gente olha a atuação, e a atuação realmente ela não se sustenta muito bem sozinha, mas em efeito até, eu tô lembrando de uma cena aqui que em efeitos visuais é legal pra época, se a gente for pensar, porque tem uma parte que o cara faz um carro explodir e tudo é, tipo, muito chocante. E tudo é muito bom. Aquela externa é bem legal. Eu adoro a externa. É muito bom. Tipo, eu acho, antes inclusive... que falem que eu falei mal de Falou tudo. só mal. Eu gosto da externa. Tanto que eu acho que ela essa... tá dentro da cabine telefônica, né? Sim. Tanto que eu acho que essa fotografia ainda é um ponto positivo do filme, das coisas do Hitchcock normalmente são, né, pontos positivos. E algo que acho que se a gente for pensar com a cabeça da época é bem legal, que eles realmente fizeram os pássaros como se fossem coisas muito demoníacas para você sentir muito medo. Eu imagino que quem viu no cinema saiu se cagando de medo, porque eles não humanizam os pássaros hora nenhuma. Tem filme que às vezes humanizam os monstros e tal, aí você fica, ok, eu vi esse lado um pouco positivo. O pássaro, você não sabe porque ele tá lá, você não sabe o que ele faz, ele come o olho das pessoas, ele come o braço das pessoas. E ele ativa e desativa o modo hardcore dele muito aleatório. Você nunca sabe a hora que o passarinho tá do bem e o passarinho tá do mal. Gente, isso é maravilhoso, isso. É bom, é legal, porque cria tensão, né? Isso eu acho legal. Deixa eu essa fazer coisa o mureteiro, então. O que eu acho? Eu não acho os efeitos visuais bons. Não tem como você achar os efeitos visuais bons. Eles simplesmente não são, especialmente quando elas estão... o pessoal tá correndo na rua, não são bons porque isso altera a ferocidade dos pássaros. Tem hora que o pássaro arranca tudo, tem hora que você pode ficar caminhando 20 minutos na rua e o pássaro te dá um cortezinho no braço. Então, assim, você tem um probleminha de consistência em como os efeitos visuais são feitos e, assim, no ritmo dos ataques, né? Isso é muito porque... Você tem a impressão de que o Hitchcock tinha um rascunho de roteiro. Ele jogou esse rascunho de roteiro lá no começo, só pra fechar uma historinha ali. E depois ele mandou embora. Falou, chega, nem esse rascunho eu não quero mais. Eu vou parar de contar a história. Eu quero fazer Ataque de Pássaro. Ele vira, tipo assim, uns Jogos Mortais. Olha, eu não tô nem aí pro que tá acontecendo aqui nessa história. Eu não li. Caguei pra fulano, caguei pra cicrano. Ai, a velhinha do fim do mundo. Sofrem. A velhinha do fim do mundo, ela conta uma puta história do fim do mundo. Caguei, tô nem aí. Ela morre, vive. Ele abandona a história completamente, eu concordo. Só que eu acho que isso pode ser um problema, claro, mas eu acho que é uma escolha intencional de tensão. Eu acho que ele faz aquilo pra falar assim, olha, você tem ataques que você não sabe quando vão acontecer. Se você estiver na rua, você não sabe quando você vai ser atacado ou não, porque tá cheio de pássaro e ele pode te atacar a qualquer momento, ele pode ficar quietinho te olhando.
Então você tem tensão demais no filme. E pra mim, o grande momento do filme... Engraçado, nenhum de vocês ter citado isso. Porque pra mim foi assim... É o ápice de como trabalhar cinema de suspense pra mim. É a cena da casa, em que eles fecharam tudo e eles estão na sala de estar esperando. Eles estão na sala de estar esperando. E você faz uma tensão gigantesca, enorme no espectador e no pessoal da casa, sem mostrar um pássaro. Só com efeitos sonoros, só com eles batendo nas madeiras, batendo no telhado, batendo na janela, aquela barulheira enorme. Você fica assim, caralho, o que tá acontecendo? É um trabalho muito foda de efeito técnico que ele faz ali, que eu fiquei assim, babando. Eu concordo com tudo que vocês falaram com relação ao roteiro, atuação. Eu acho que aquele protagonista é o ator mais canastrão que eu já vi na minha vida. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim, é muito ruim. E ela também não é grande. A Tippi Hedren também não é grandes coisas naquele filme e tal. Só que assim, em termos de, beleza, não soube contar a história direito, porque nem história eu não tenho. Mas em termos de tensão, e todo momento que você tem pássaros de verdade, e não aqueles efeitos especiais estranhos lá, aqueles borrões lá atacando as pessoas, são muito tensos esses momentos. Especialmente por conta de uma coisa que a Carol falou, que olha, não tem explicação. Os pássaros não estão atacando as pessoas porque as pessoas não estão cuidando do meio ambiente, ou porque eles foram dominados por um alienígena. Eles estão atacando porque estão, e foda-se você, que quer uma explicação. Você tenta se salvar, ou dane-se, sabe? E é muito tenso você trabalhar nesse tipo de lógica, porque normalmente isso não acontece nos filmes, né? O pessoal precisa de explicação pra tudo, tem que explicar tudo, tem que entender tudo. E aí quando você joga as coisas assim, o pessoal tá, mas por que aconteceu? E não é importante, não, era né? o pássaro, a invocação do mal do pássaro. E você vê ele falar, o Hitchcock falar nos trailers, nos teasers que ele fazia, e assim, tudo dá a entender que era única e exclusivamente porque ele não gostava muito de pássaro, sabe? Ele falava assim, nossa, tem muito mais pássaro do que gente. O que será que iria acontecer se os pássaros resolvessem começar a matar gente? E eu acho que é isso, sim. A história é meio essa. Uma premissa bem básica, né? E a gente, falando da atuação da Tippi, ela teve muitos problemas, né, com o Hitchcock. Nossa. Tem até um filme de 2012 que chama The Girl, que relata a história da vida dela com relação aos abusos que ela sofreu do Hitchcock. E parece não ter sido só a Tippi, parece que o Hitchcock ele tinha uma relação abusiva com as atrizes que ele trabalhava, enfim, principalmente com o elenco feminino que ele trabalhava, mas a Tippi sofreu muito, em especial durante as gravações desse filme que a gente está falando, Os Pássaros, porque na época os pássaros, eles foram, a gente não usava pássarozinho robotizado, né, nem efeitos especiais pós. Então era tudo pássaro de verdade. Então ele alugava lá uns pássaros, os mais nervosos, colocava dentro de uma gaiola para ficar mais nervoso, dava ração com uísque e aí, meu filho, amarrava esses... Jogava pássaro nas pessoas. E a última cena, que é uma das cenas mais impactantes, né, do filme, que ela tem um confronto com os pássaros sozinha. Essa cena foi feita amarrando pássaros com fio de nylon na roupa dela, e os pássaros atacavam ela de verdade. Ela foi pro hospital e ficou uma semana fora do hospital. Fora das gravações, pra se cuidar no hospital. O rosto dela foi cortado, várias partes do corpo dela foram machucadas por capricho de diretor arrombado. Põe o pi aí. Não, vai sem clipe essa aí. Falando já que a gente começou, Carol, chateação, né? Fala pra gente vamos começar com os asteriscos agora. Tá na hora já falando do melhor filme dele, vamos falar das bosta. Amei. Não, é muito foda também que a gente tava falando sobre a atuação dela, mas me coloquem pra fazer essa bosta desse jeito, como que eu vou atuar, né, gente? Eu não vou fazer nada, não vou conseguir, né? É muita pressão psicológica e é muito engraçado, tipo, analisar essas coisas, porque acho que talvez até a gente tenha opiniões diferentes aqui no grupo, e é até legal para ouvir todos os lados assim de impressões sobre essas coisas, porque eu pessoalmente não consigo muito separar o artista da obra.
Então... É eterna discussão. Dependendo de, tipo, como a pessoa é, etc., o que ela fez, se cometeu abusos ou coisas escrotas, eu tenho muita dificuldade em ver as coisas e não pensar que foi uma pessoa horrorosa que fez. E isso me dá muita agonia. Eu fiz o exercício de ver os filmes de novo. Eu acho que, inclusive, talvez isso tenha já me distanciado um pouco dos filmes, porque quando eu vi antes, eu não tinha conhecimento dessas coisas que tinham acontecido. Né? Que é mais polêmico. Sim, exato. E aí, ver esse relato, ver essas coisas, acho que incomoda muito. A gente não pode... Eu não vou também tirar o mérito dele, tudo que ele fez, tudo que ele escreveu. Só depois que eu tenho conhecimento dessas coisas, uma pessoa que talvez eu não dê mais ibope, não veja mais. Eu vi pro exercício do podcast, acho que faz sentido. Mas se estivesse fazendo filmes, talvez eu não veria. Como vários outros atores aí, cuzões, não vejo, é isso aí. Eu acho que evidentemente é muito complicado esse assunto, porque o Hitchcock, ele era conhecido por todos os atores e por todas as pessoas de elenco e de contra-regra e pessoal do backstage, né? Por ser um cara de abusos psicológicos e de abusos físicos contra todas as equipes. Sob o argumento de que é perfeccionista, ou que isso tem que ser assim porque é do jeito que eu quero, e isso acontecia em todos os filmes dele, pra falar a verdade. E a Tippi Hedren, ela escreveu uma biografia 30, 40 anos depois disso, né? Falando que sofreu também avanços sexuais do Hitchcock. Eu acredito que a gente fez um pouquinho de pesquisa para falar sobre isso, porque, como a Carol falou, o assunto é muito complicado. Então, assim, a Tippi, ela é a única pessoa a se pronunciar que a gente tenha conhecimento com relação a avanços sexuais em cima do Hitchcock. Ela escreve o livro, como eu disse, cerca de 20 ou 30 anos depois da gravação dos filmes. E aparece uma cacetada de gente que trabalhou no filme pra desmentir ela e falar que nunca viu isso, não sei o que, não sei o que. Então, o que acontece? O Hitchcock já tinha morrido e já tinha passado muito tempo, e você fica naquela questão... o que tá acontecendo e tal, porque tem um monte de gente para desmentir, mas ao mesmo tempo a gente sabe muito bem da quantidade de estruturas sociais que existem, especialmente em Hollywood, para silenciar mulheres vítimas de abuso, né? A gente não pode deixar isso de lado. Então, assim, se ela tá falando que aconteceu, não importa se ela falou 1 minuto depois que aconteceu ou 30 anos depois que aconteceu. As pessoas têm que passar por processos diversos para conseguir compreender o que elas sofreram e entender o que elas sofreram para divulgar ou não. Talvez elas também não queiram divulgar, né? Tem muito essa discussão de... Nossa, Carol, me salva, tá muito bem mansplaining isso aqui. Mas assim, tem muito aquela discussão explicar ou não. Tem muito aquela discussão de que se a mulher também ela sai falando sobre isso, ela vira uma vítima dupla, né? Porque ela, além de ter sido vitimada com esses avanços, a Tippi fala que o Hitchcock tentou beijar ela algumas vezes e que quando ela recusou, ele começou a fazer mais cenas perigosas com ela e dar menos tempo de tela pra ele, coisas assim. E aí você ter aquela situação de você virar uma dupla vítima, né? Porque você fala isso e você se põe aos olhos do público, e aí você deixa de ser a atriz ou a ser a pessoa e você passa a ser a vítima duplamente. Além de você ter sofrido o abuso, o assédio, você ainda fica marcada como sendo aquela mulher que sofreu o abuso, que sofreu o assédio. Então, assim, e acaba sendo um ciclo vicioso, né? Porque além de todos os assédios que ela sofreu, ela também vai sofrer assédio do público, de fã, etc. A gente tem aí um caso bem contemporâneo, né? Do Johnny Depp com a Amber Heard. E o que ela sofreu depois disso não tá escrito, e tomara que ninguém sofra nada parecido, porque tudo é colocado em xeque, né? Tipo, o que eu sofri e o que eu vivi é colocado em xeque. Exatamente, então, né? Essa situação é muito dela... foda. Ela é 20 anos mais nova do que o Johnny Depp. E o pessoal fala assim, não sei o que, mas ela bateu nele também, mas ela jogou coisa nele também. Que joga, ela tem que jogar dinheiro, mesmo, caceta. Exatamente. Você tem um cara 20 anos mais velho do que você, muito mais famoso do que você, com um problema gravíssimo com álcool e drogas, que nunca admite. O cara vem te agredir e você ainda vai ficar de, não, mas ele não pode ser
condenado por isso, porque ela bateu nele também. Vá a merda, Não, né? gente, Sinceramente. O que o fandom dele fez com ela, de verdade. Enfim, e aí a gente ficou muito nessa discussão, pra tentar voltar um pouquinho pro trilho, a gente fica muito nessa discussão de separar o artista da obra, né? Porque eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, eu não tenho muita opinião formada sobre isso, porque é uma situação muito distinta, porque você pode partir para argumentações muito metafóricas, né? Do tipo assim, a partir do momento que você tem uma obra artística no ar, ela ainda é sua, ela pertence a você, exclusivamente a você que a produziu. O pensamento da humanidade como um todo. Ela não tipo passa a isso. pertencer a quem recebe também. Se quem recebe sim. é passível de... Se aquela obra é passível de interpretação, então quem recebe não é também autor ao mesmo tempo? Então seria porque justo... a arte eu nunca vin- é sozinha, né? A arte nunca é só de quem a faz, mas de quem recebe ela. Seria justo eu vincular essa obra de arte boa eternamente a uma pessoa que vai perecer e tal? Eu tenho um exemplo bom disso. Harry Potter. Harry Potter foi uma série de livros. A gente tem 7 livros de Harry Potter que moldaram como uma geração pensa. Uma geração que, a gente já até falou disso, é muito mais aberta, muito mais atenta para preconceitos, enfim, racismo, LGBTfobia, etc. Foi uma geração que cresceu ouvindo a história de um menino que era renegado, que era excluído e que entrou numa escola, que se tornou uma pessoa importante, etc. E cresceu com uma mente muito mais aberta do que as gerações anteriores. E depois, logo depois, sua escritora, J.K. Rowling, fez comentários transfóbicos e não voltou atrás. A obra Harry Potter é uma obra que hoje ela já está desvinculada, de certa forma, da escritora J.K. Rowling no imaginário das pessoas. Então é possível você abstrair muito do que foi escrito em Harry Potter sem levar em consideração algumas babaquices que a J.K. Rowling fala. Não é necessário fazer um boicote a Harry Potter e as histórias e o impacto que ele teve na vida das pessoas, porque ela fez um comentário LGBTQIA mais fóbico. Tô perdido no termo, mas é isso. Eu acho que tem como, mas eu acho que depende da pessoa, depende da obra, depende do contexto. Acho que sempre tem que parar pra falar, porque se não para pra falar e fica desvinculando pra sempre, aí fica dando palco pra maluco. Aí eu acho que é perigoso. Eu acho que tem uma linha bem tênue. Tem que parar e conversar. Vale a pena separar nesse caso? E nesse outro? Exatamente. Esse é o ponto de vista que eu tento manter. Se eu tô certo ou não, nem eu sei ainda. Mas o ponto de vista que eu tento manter... Eu consumo coisas do Hitchcock, porque o Hitchcock era um excelente diretor. Incontestavelmente um excelente diretor, mas eu nunca vou fazer nada, seja um podcast, seja uma conversa de bar, seja falar com a minha mãe, eu nunca vou fazer nada de elogiar o Hitchcock sem falar sobre isso. Entende? Eu não sei se é o jeito certo a se fazer, se eu deveria parar de consumir ou não. Eu acho que cada um vai ter opiniões radicalmente diferentes sobre isso. Mas o que eu sempre tento fazer é, toda vez que eu for falar sobre o Hitchcock, eu vou falar assim: Janela Indiscreta é um dos melhores filmes de todos os tempos. Mas o Hitchcock era um babaca, o Hitchcock era um agressor, o Hitchcock era um assediador. Eu sempre vou fazer esse tipo de asterisco, porque eu acho que é desonesto da nossa parte fingir que isso não aconteceu só porque o cara é talentoso. Ao mesmo tempo, como eu acho complexo a gente abandonar a obra do cara, que no meu ponto de vista não pertence mais só a ele, ela pertence também a quem recebe, porque ele era uma pessoa filha da puta, sabe? Eu acho que é uma linha muito tênue a se desenhar e não tem um comportamento certo. Eu acho que nós não podemos vir aqui criticar a Carol por desistir de consumir, porque existem razões morais mais do que certas para defender o não consumo desse tipo da produção de um tipo de pessoa como esse. E dá um episódio de podcast único, né? A gente fala total. sobre isso. Já não tá dando? Fica aqui até amanhã. Ai. Gustavo ficou com o melhor. Eu fiquei com o mais controverso, aparentemente.
E a Carol ficou com que a maioria das pessoas considera o melhor. E ela vai explicar pra gente por quê depois que ela fizer o resumo. Carol vai falar sobre Psicose, de 1960. Carol, fala lá. Nossa, que responsa, né? Porque esse filme é tradicionalzíssimo. Um pouco um pouco da sinopse dele, então, antes da gente começar a falar sobre a obra em si. O Psicose, ele nos apresenta Marion, in English, aquelas que é uma Marion é muito... Marca de lingerie que a Joelma faz propaganda, sabe? Tipo, assim, chegou a nova Marion. Venga comer tu guacamole. A Marion, que é uma secretária que rouba um dinheiro do lugar onde ela trabalha. Ela devia ter depositado o dinheiro, mas ela pega pra ela, porque ela tá precisando ali, ela quer um pouquinho de dinheiro. Na fuga, ela para em um hotel, assim, um pouco esquisito, um pouco bizarro, que todo mundo conhece o nome, que é o Bates Motel. Acho que não deve ter uma pessoa nessa Living Earth que não saiba o nome desse hotel. Ele é administrado pelo Norman Bates, que é um cara aí um tanto quanto esquisito, que fica falando ali da mãe dele, conversando sobre ela, pra lá e pra cá. E ela decide ficar nesse hotel, passar a noite lá. A sinopse é basicamente essa, pra não falar nada sobre o filme, assim, dar nenhum spoiler. Sobre o filme em si, o Psicose, ele é realmente uma aula de cinema, né? Eu acho que ele é uma aula de roteiro, ele é uma aula de fotografia, ele inclusive também... na verdade, a fotografia desse é de outro diretor de fotografia, mas que fez alguns trabalhos com o Hitchcock também. E não deixa de ter a carinha marcada ali do Hitchcock. Eu acho que tem a cena de um assassinato que é a mais icônica, assim, do mundo. Acho que nem as pessoas que não viram Psicose ou não ouviram talvez falar sobre o filme, não viram pôster, não viram nada, já ouviram a musiquinha, já sabem mais ou menos como é a cena. E até levantando já a musiquinha, aproveitando que o Gustavo cantou essa bela trilha sonora. Fui eu não. É a Luiz que colocou na edição. Foi os gatos do Pássaros. Colocaram na edição aí. É muito bom falar sobre isso, porque o som em si, eu acho que ele é uma aula. Quem fez a parte de som é o Bernard Herrmann, que trabalhou também em outros filmes do Hitchcock, como Um Corpo que Cai, Intriga Internacional, e outros grandes clássicos, que é Taxi Driver e Cidadão Kane. A construção sonora, assim, ela faz a tensão do filme. E é muito legal como nesse filme o Hitchcock e o Herrmann exploraram outras funções de som para passar a história pra gente de uma forma diferente. Tem algumas cenas em que a cena que passa é uma cena X e o som que você ouve é um som Y. Isso quer dizer que a personagem em cena tá ouvindo aquele som? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele tá te mostrando fatos que estão acontecendo ao mesmo tempo, ou aconteceram alguns minutos antes, ou alguns minutos depois, mas que ele quer também te passar o som com essa imagem para trazer algum tipo de sentimento. Por exemplo, quando a Marion tá fugindo, ela tá no carro, pirada da cabeça, já com aquela cara de meu Deus do céu, vão me pegar isso aí. E de som a gente escuta a conversa entre o policial e o chefe dela, depois o policial e a irmã dela, acho que é a irmã, né, não sei. E nisso você fica meio confuso, você fica, nossa, mas será que ela tá ouvindo isso também? Ou será que só eu tô ouvindo muito isso? Engraçado, né? Você demora um pouco pra se situar, bom. Assim, você fica, Sim. Cara, o que tá acontecendo? E eu acho que esse é justamente o ponto do Hitchcock nesses momentos. É ele colocar esse áudio pra mostrar como ela também tá confusa. Porque às vezes essa conversa tá passando na cabeça dela, ela tá pensando que isso pode estar acontecendo, mas você não sabe ao certo se ela tá pensando isso ou se isso aconteceu e não tem nada a ver e ela não tem conhecimento disso nem nada. Isso pra mim é incrível.
porque faz a gente já entrar na personagem, na pira dela. Então é bem legal. O Psicose é bem legal como ele já começa, porque isso já é bem assim nos primeiros 20 minutos do filme. Então ele já começa a criar essa atmosfera de tensão pelo áudio, pelas imagens também, que é sempre aquela fotografia em primeiro plano, assim, com a cara da pessoa e você vendo muito o que ela tá sentindo. E nesse filme, eu não sei se os meninos vão concordar comigo, mas eu gosto muito da atuação, principalmente do Anthony, eu sempre esqueço o sobrenome dele. Isso, a atuação dele que faz o Norman Bates. É um espetáculo à parte, né? As atuações dele, o que ele faz com aquele personagem, que é um personagem também super icônico, assim, no cinema, e depois foi usado lá na série do como chama aquela série? Bates Motel, né? Que é usado também na série. Não vi, não faço ideia se é bom, gente. Eu não sei. Quem é fã é muito fã. Tenho isso a falar. O fandom é forte. com muita coisa. Sério. Quem é fã é muito fã. Quem é fã de Fuja é muito fã de Fuja. Você não fale mal de Fuja. Mas assim, pelas atuações, total, Carol. Do Anthony Perkins, principalmente, né? Nossa, muito. Ele sustenta muito bem o filme. E eu admito que não é o meu filme favorito do Hitchcock hoje, mas eu entendo o quão importante ele é pro cinema e o quão ele conseguiu também ajudar toda essa fama do Hitchcock. Eu acho que faz sentido ele ser o filme mais famoso dele, assim, por esses aspectos técnicos cinematográficos. Acho que ele investiu ali um bom trabalho no filme e acho que não dá pra falar o contrário, tipo, não dá pra falar que o filme é ruim. Acho bem difícil, tem que ter pautas e opiniões muito bem estruturadas, porque ele é uma aula, gente, não tem jeito, não Eu acho tem que o que no fazer. ano de 1960 era muito incomum você ter plot twist do tipo, né? Você estava encerrando a era do noir, e o cinema noir era cheio de plot twists, claro. Cinema noir, gente, é um período lá no final dos anos 40, final dos anos 40, quase todos os anos 50. O Stanley Kubrick começa fazendo filme noir, inclusive. É um gênero de filme que tem crime, que você tem um golpista que engana um outro golpista, e você tem algum investigador, e você tem uma femme fatale lá, que é cheia de mistérios. E aí, geralmente, nesse tipo de filme, você tem um plot twist, né? Você tem uma virada na história e tal. Mas é muito genérico, é muito dentro do linha de fábrica, sabe? Os filmes são todos muito parecidos. O plot de Psicose é muito diferente, porque ele é psicológico, né? Evidentemente. Ele é um plot muito psicológico. É muito de uma compreensão mais interna dos personagens, digamos assim, do que de ter um plot de uma grande situação de ação ou alguma coisa do tipo, né? Gusto, opina um pouquinho. De todos que a gente comentou aqui, o Psicose é o meu favorito. Eu revi Psicose. Na verdade, eu já tinha visto, mas bem mal, sabe? Quando você assistiu um filme e não lembra dele direito. E eu revi ele e eu falei, cara, esse filme ele é genial. Ele não tem o problema, por exemplo, de Birds, que é um problema que envelhece mal. Esse filme tem roteiro, né? Esse filme tem roteiro. O Patras exatamente. Não tem muito bom. E a importância do roteiro no cinema é absurda. A gente vê nesse filme. Porque se você tem uma história boa pra contar, os detalhes são só detalhes. Eles vão ser ornamentos pra sua história. E a gente falou com o Erwin, né? Você tem Star Wars cada vez melhores nos efeitos especiais e os filmes cada vez piores. Por quê? Porque o texto importa. Simplesmente. Sim, o filme nasce dentro de o filme nasce no roteiro, né? Se você não tem um roteiro bom, você não vai ter um filme bom, né? Você pode ter um roteiro ótimo e ter um filme ruim também. Mas você precisa de partir de um roteiro bom. E esse filme tem. É legal você falar sobre Technicolor no começo do episódio, porque esse filme, eles não tinham orçamento para fazer colorido, e o Hitchcock decidiu fazer ele em preto e branco mesmo, e é aí que vem a importância do roteiro mais uma vez, porque os adereços, por exemplo, o sangue, que seria muito importante na história, você não sente falta. Você fala assim, nossa, seria legal ver o sangue no filme, mas não faz diferença. E é chocolate. Muito bom isso. O sangue da cena da banheira é chocolate. Chocolate em calda. Que demais. Cara, você no precisa preto e branco te dá recursos maravilhosos, né? Curiosidades.
E esse foi um filme que custou $800 mil pra fazer na época e rendeu 50 milhões de dólares pro estúdio. Então foi um dos filmes mais hypados, assim, da época. E a crítica não gostou muito, porque achava que era um filme pobretão do Hitchcock. Falavam que o estúdio... Pois é, a crítica é uma coisa que eu queria ter comentado antes, acabei esquecendo. A crítica dos anos 50, que é a época mais prolífica do Hitchcock, não gostava muito dele. O Hitchcock era um produtor de filmes... O que hoje a gente chama de filme pipoca pra crítica. O Hitchcock demorou muitos anos pra ser abraçado como um mestre do suspense, um mestre do terror, porque ele era visto como um diretor sem originalidade, acredite se quiser. Isso passa a ser construído com os anos, sabe? Como a Marvel demorou pra ser assimilada pela Oscar, por exemplo, né? Aí... Não tô comparando, gente. Longe de mim querer comparar o Hitchcock com os filmes da Marvel. Mas é isso, assim, eu acho que foi um dos filmes que mais me impactou dele. Eu acho que a Carol já resumiu muito as impressões fortes que eu tive da atuação. Todas as atuações. Eu acho que o filme tem um problema, que ele perde força de protagonismo. Vou tentar ser bem sutil pra não dar spoiler. Ele perde força de protagonismo logo na metade, e a gente tem uma dificuldade de retomada de quem vai ser o mocinho, quem vai ser a mocinha, como que a gente vai reestruturar o olhar para esse filme. E aí eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de fôlego nesse quesito, porque a gente perde para quem torcer, e isso é ruim. Porque não só legal isso, você perde a referência, você perde a visão da história. Sim. Né? Você perde a gente precisa de uma referência quando a gente tá assistindo. O que hoje em dia, por exemplo, eu acho que o que hoje em dia, por exemplo, não seria um problema. Eu acho que era um problema porque o foco é no Norman Bates. Então, hoje, a gente não teria o problema de descartar personagens secundários e focar em serial killer, por exemplo. A gente tem uma série Dexter que o mocinho é o serial killer. Então, eu acho que era um problema de época, porque eles precisavam inserir um par romântico, um homem e uma mulher, para poder a história girar ali em torno deles e as pessoas se relacionarem de uma forma mais natural. A história como não podia se girar em torno do Norman, né? Não tinha como. Exatamente, mas o filme é do Norman Bates, então é muito legal isso no filme. E ele não eu acho que não é nenhum problema o filme não ser centrado nele, porque eu acho que não tinha espaço na época, e hoje a gente vê muita referência de filmes fazendo o que Psicose começou, e hoje dando muita atenção para personagens complexos como o Dexter, por exemplo, que a gente já viu em série aí de 8 temporadas, e muitos outros. O Norman Bates é um vilão, né? O filme não é sobre ele, vamos combinar, mas ele rouba a cena do filme por ser um vilão incompreensível à época, né? Tá, esse cara é um vilão, e como é que ia ser? Mas ele é diferente, porque ele não é um cara grotesco, ele é um cara bonito. Sim, ele é um vilão, ele é um cara galante, apesar de ser tipo aquele estereótipo meio do nerd, assim, né? Tipo, ninguém gostaria de conversar com alguém que fala assim: meu hobby é empalhar pássaros. E não é só meu hobby. Minha mãe grita bastante, sabe? Eu empalho pássaros pensando em empalhar minha mãe. Não é só meu hobby. Não é só meu hobby, eu empalho coisas todas as horas. Nossa, no hotel chovendo, eu saio correndo. Ela tinha 40 mil no bolso, aliás, 39.300 pelas minhas contas. Na perseguição policial mais triste de todos os tempos, a polícia, ela abria 700 km de distância do polícia, depois ela estacionava, o cara tava lá estacionado do lado dela. Exatamente. Que chato. Não, e ele fica olhando e não faz nada, né? Ele fica rodeando, e aí vai olhando pra ela assim, ó, quase entra no carro. Ela, você vai embora mesmo? Você vai embora? Eu vou deixar, hein? Eu deixo. E foi. Ela foi lá. Não, sabe o que é maravilhoso? Pra mim, um grande problema do filme é esse. Ela troca de carro pra não ser pega pelo policial, pra não ser perseguida pelo policial, não sei o quê. Na frente do policial! Ela vai, pega outro carro e vai embora, e pronto, você esquece isso aí. Pera, eu acho que eu perdi alguma coisa, sabe? Detalhe que ela... Não, tava todos os registros lá, né, com o cara. Ela não trocou o carro... Do nada. Assinou tudo. Assinou o papel, deixou a assinatura. Né? Deixa eu pagar aqui esse carro 7 pau à vista. Eu sou secretária. Eu vou pagar esse carro aqui 7 pau à vista.
E aí, só pra fugir daquele policial que tá ali atrás, viu? Mas eu posso deixar ele ver a placa do carro novo, eu posso deixar ele ver eu pagando a vista. Você pode falar de mim pra ele quando eu sair. Faltou ela pegar um canetão e mudar a placa na frente do policial, sabe? Tipo assim. Vamos agora para o nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas. Nossa, eu não separei nada. Pra assistir de pantufas. Carol, passa pra galera a sua indicação de hoje. Eu acho que de todas as indicações que eu já dei nesse podcast, essa talvez seja a mais esquisita. É isso aí, gente. Bora começar os filmes estranhos. A minha indicação vai ser na vibe de filme de terror meio maluco, assim, um suspense contemporâneo, que eu acho muito bom, que é o Raw, que em português ou em francês, eu não sei se é em português ou em francês, ficou grave, ou grave, sei lá. Que é um filme franco-belga de uma diretora que conta a história de uma menina que é vegetariana e começa a fazer faculdade de veterinária. Lá na faculdade, conversa vai, conversa vem, ela começa a ter ali um gosto um pouco peculiar de comer carne humana. E aí começa um desenvolvimento. Peculiar é uma palavra assim, olha, como define? Peculiar. E aí começa ali um desenvolvimento sobre isso, um terrorzinho, um suspensezinho, e eu vou falar só isso. Assistam o filme, é muito bom. Eu acho bom que não uso tem da palavra peculiar pra isso. Você imagina a pessoa pondo monóculo assim. Que interessante este gosto gastronômico. É algo bem comum, né, assim, na vida de um vegetariano. Mas claro, porque o vegetariano sente tanta falta da carne, porque a carne é tão essencial na vida do ser humano, que a pessoa passa a querer comer o ser humano, que é mais... Ok, Carol, muito bom. Eu acho que o Gusta já viu esse filme, ele vai comprovar que é bom. É muito legal, é um filme muito bom, inclusive. Peculiar, eu bem peculiar. Não, ele precisa de um pouquinho de estômago pra assistir. O Luiz indicou. Você já indicou aquele filme da menina que come alfinete aqui. Eu prefiro comer alfinete, de falar a verdade. Então, assim, tá tudo aí, ó. Gusta, indica pra gente Centopeia. Indica pra gente a sua indicação de hoje. Então, eu vou um pouco na pegada de Psicose. Achei que era na pegada da Carol. Meu Deus, graças a Deus. Pegada da Carol. Eu vou indicar Carne Humana, Friboi. Eu vou indicar uma quadrilogia, que é a quadrilogia Pânico, que não é a Pânico, Todo Mundo em Pânico da comédia, é o Pânico mesmo, de 2001, se eu não me engano. Mas se quiser assistir do Todo Mundo em Pânico, que a gente falou semana passada também, pode assistir à vontade. Também. Inclusive, não é à toa que o filme foi inspirado, né? No primeiro tem o Pânico, que é o Ghostface, que é o vilão do Pânico. E muitos desses filmes aí que a gente pegou no final na década de 90, né, no começo da década de 2000, de assassinos com uma faca, foram muito inspirados em Hitchcock. Então tem muitas brincadeirinhas com os nomes dos personagens também. Todos os filmes de terror bebem um pouco na fonte de Hitchcock, e eu acho que Pânico é um dos meus preferidos. Eu acho que essa quadrilogia é muito legal. Eles fizeram um revival lá no quarto, né, que chamou o elenco original e tal. Eu não gosto muito, eu prefiro o primeiro. O primeiro, pra mim, é o melhor. Mas fica aí os 4 pra ver. Eu vou indicar o Amigo Oculto. O Amigo Oculto de 2004, eu acredito. Com o... Nossa, tô todo arrepiado. Esse filme dá muito medo. O Amigo Oculto, que é do Robert De Niro e da Dakota Fanning. 2005 o filme. Robert De Niro e Dakota Fanning, pequenininha. O Robert De Niro é um viúvo, e aí ele muda de cidade com a filha dele. E a filha, depois que a mulher dele se mata,
E ele muda de cidade com a filha e eles ficam meio isolados, aquela tristeza, saudade da mãe, não sei o que, né? E a filha dele encontra alegria, consolo, não nos seus amiguinhos e tudo, nem no pai, que também tá triste e tudo, mas em um amigo imaginário. Que é um cara muito gente fina, esse amigo imaginário dela, vocês precisam ver. Gente boa que só. Eu não vou falar mais sobre o filme. O filme é um excelente suspense. Suspense muito interessante, muito bom. E vale a pena assistir. Ele é um daqueles filmes bem tensos. Você fica bastante tenso o tempo inteiro. E tem um plot twist no final. Eu não achei uma revelação tão virada assim, mas é interessante. Não é jogado na cara nem nada. É um filme legal de assistir, de acompanhar. Só pra fazer uma correção, o filme Pânico, que tem o título original Scream, ele na verdade ele é de 96, o segundo 97, o terceiro 2000 e o quarto último saiu em 2011. É o que tem a Courtney Cox? Não sim. é? O primeiro tem a Courtney Cox. A Drew Barrymore também, não é? Acho que sim. Ela morre no começo, mas É a Neve Campbell que faz a... Sim, é a Sidney, né? Na verdade, é a Sidney Prescott, mas lá no Todo Mundo em Pânico ela faz a Nossa, Sidney. isso é um problema. Isso é um problema muito grande. Eu fui tentar ver Pânico, depois de Todo Mundo em Pânico, eu não consigo, eu fico rindo. E é pra ser sério. É pra ser muito sério, eu fico rindo. É tenso. E vocês? O que vocês acham da obra do Hitchcock? Tem alguma coisa a acrescentar, algum comentário a fazer, alguma crítica a apontar? Hoje o assunto rendeu bastante fora das linhas dos filmes, né? Fala com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês, obrigado, meus amigos queridos. Carol, tchau. Tchau. Gusta, tchau. Falou, galera. Tchau, tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Apple for Podcast. A gente tá no Deezer agora também, finalmente. Amazon Music, YouTube. Se assistir no YouTube, não se esquece de curtir o episódio, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações. Segunda-feira a gente tá de volta. Tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão.